Manuel Barbosa. Esse jovem coordenava a música, tem um coral bonito na época, não é isso? Fiz pastoral em 3 condomínios aqui, pastoral urbana. Foi um tempo bom, né, pessoal? Tempo que a gente vai crescendo e amadurecendo na fé. Então vamos ao que interessa, né, pessoal? Quero saudar aqui o casal amigo, Silvanira e Zé Maria, lá de São José, que moram aqui no bairro Luzia, que estão agora peregrinos na fé, caminhando, né, na fé. Vejam só, oxalá toda a paróquia tivesse e fosse, de fato, uma escola da fé. Por quê, padre? Porque Jesus confiou à sua igreja também o ensinar. Então, é a missão de toda a igreja católica e da igreja toda ensinar o povo de Deus. Ensinar o que, padre? Ensinar a doutrina cristã, ensinar a palavra de Deus, ensinar tudo aquilo que temos na tradição católica. Em alguns lugares o nome muda um pouquinho, em alguns lugares é escola da fé, outros lugares é escola missionária, escola de espiritualidade, escola dominical, escola bíblica. O nome não importa, né, o adjetivo, o que importa é esta sequência da igreja no mundo de continuar sempre ensinando, combatendo no meio da igreja a ignorância religiosa. Não tem coisa pior do que um católico que é contra as coisas da igreja católica, mas não conhece a igreja católica. Você pode ser crítico se você conhece a doutrina. Então é bom a gente sempre aprofundar a doutrina católica. Pessoal, é só a introdução, tá bom? É bom a gente tomar cuidado com os chamados pseudos formadores hoje da internet. Então, a internet, as redes sociais, estão povoadas dos chamados pseudos formadores, gurus espirituais, que infelizmente estão doutrinando e, como o próprio nome diz, influenciando uma parte considerável da igreja contra a própria igreja. Então, tem muita gente aí nos canais das redes sociais que se acha mais, olha, escutem bem a expressão, viu? Tem muita gente aí nas redes sociais que se acha mais santa do que Deus, mais cristã do que Cristo e mais católica do que o Papa. Esse tipo de gente está dividindo e deixando com a igreja. Tomar cuidado. A rede é peixe. Nem tudo aquilo que se fala na internet é verdade. Ah, padre, mas foi alguém que disse que é da igreja que falou. Tem tanta gente na igreja mentirosa, mas mentirosa que é o pai da mentira, que é o diabo, diz a Bíblia. Então, tomar cuidado com esse tipo de gente que envenena muita gente contra autoridades da igreja. Por exemplo, tem muitos influenciadores que vivem endemonizando papas. O Papa saudoso Francisco sofreu e comeu o pão que o diabo amassou para uma linha dura dentro da Igreja Católica que diziam que o Papa Francisco era um Papa comunista. Vocês ouviram por aí? Então metiam um cacete no Papa, metiam um cacete, metem até hoje, na CNBB. Então vivem envenenando o povo contra o pastoreio, o pontificado papal de Francisco, agora alguns contra o Papa Leão, contra a CNBB, contra o Concílio Vaticano II, vejam, um absurdo, e contra também a campanha da fraternidade, contra o pobre e coitado do padre Zezinho. Interessante, um dia desse, o padre Zezinho falou uma verdade, ele disse, olha, eu nunca mudei, eu sou o mesmo padre Zezinho, de ontem e hoje é o mesmo. Mas para uma parte dos católicos, hoje eu não presto mais. Porque hoje eu mantenho falando o que eu falava antes,
e foram envenenados contra mim. E ele falava lá, perdi quase que metade dos meus seguidores nas redes sociais. Mas ele falava, mas não estou triste não, porque eu me mantenho firme na doutrina da igreja, naquilo que eu acredito e naquilo que eu prego. A gente tem que tomar cuidado, minha gente, né? Não misturar água com óleo. Religião e política não se mistura. Quando se mistura religião com política, cai em fanatismo religioso. E aí o que é que acontece? Filhos brigam com os pais, dividem a família, marido com mulher, amigos, e o povo na igreja divide a igreja e vivem tornando a igreja em partidos que vão, na verdade, fragmentar a comunidade cristã. Então, esse tipo de gente diz que defende a sã doutrina da igreja e são exímios combatentes de tudo aquilo que é contra a fé cristã. Eu tenho minhas dúvidas. Minha gente, Jesus foi o maior pedagogo e educador da história da humanidade. Basta olhar os evangelhos, basta olhar a história da igreja e veremos que Jesus conseguiu transformar pedras brutas em pedras preciosas. Exemplos, Pedro, um homem bruto, grosso, semi-analfabeto, rude, mas aos poucos Jesus foi, na verdade, polindo Pedro, lapidando Pedro, para que se tornasse o chefe da Igreja Católica, primeiro Papa, um grande e o primeiro apóstolo da Igreja. E assim vai conosco também. Quanta gente aí que antes não era da Igreja, era uma pessoa bruta, rude, grossa, alguns homens muito raparigueiros, cachaceiros, mulheres preguiçosas, fofoqueiras, e aí começaram a andar na igreja e mudou para melhor. Jesus que continua polindo, lapidando pedras brutas em pedras preciosas. E por que, padre, ele também é tido como o maior pedagogo e educador da história da humanidade? Porque ele fundou uma escola há mais de 20 séculos atrás. Começou essa escola com 12 alunos e hoje essa escola tem quase que 3 bilhões de discípulos espalhados pelo mundo inteiro. Uma escola que começou em uma periferia da Palestina, na Galileia, com 12 homens simples, uma escola sem teto e sem parede. Ele conseguiu expandir esta escola e ela existe até os dias de hoje. É uma escola ampla. Eu digo sempre, é uma escola itinerante, inclusiva, democrática, transformadora, libertadora, interativa e participativa. São características desta escola inaugurada, fundada por Jesus, que existe até os dias de hoje. Posso repetir? Vocês gravarem? Esta escola chamada Igreja Católica é uma escola fundada sem paredes e sem teto, itinerante, inclusiva, democrática, transformadora, libertadora, interativa e também participativa. Então, esta é a escola de Jesus. Pois bem, queridos e queridas aqui da paróquia, foi demais. Então, nós vamos meditar um pouquinho sobre um dos cadernos, dos 30 cadernos do Concílio Vaticano II, que foi um apelo do Papa Francisco para que se pudesse revisitar este grande acontecimento na Igreja Católica que se deu na década de 60, que foi o Concílio Vaticano II. Então, o Papa Francisco, comemorando o Jubileu da Esperança, falou, olha, vamos promover em toda a Igreja Católica momento de estudo, de aprofundamento dos documentos que compõem o Concílio Vaticano II, que atualizou e mudou
a Igreja Católica, para o bem. Infelizmente, até hoje tem gente que não aceita a questão do Concílio Vaticano II, mas a grande maioria, graças a Deus, aceita, porque ele mudou, na verdade, a Igreja. Me lembra que seu nome, que era dos ministros, me lembra seu nome? Dionis, plural ou no singular? No singular. Dione, você se veste igual a 30 anos atrás, usa as mesmas roupas. Alguém aqui usa as mesmas roupas de 30 anos atrás, sim ou não? Não, já passou o tempo, né? Vou usar uma roupa de 30 anos atrás, hoje o povo vai ficar me ridicularizando, assim. Então, assim como a gente não usa mais roupas de 40, 50 anos atrás, a igreja, com o Concílio Vaticano II, ela se modernizou. A essência continua a mesma, mas ela se atualiza, se moderniza com o único intuito, evangelizar. Cumprir a missão que ela recebeu de Cristo. Qual é a missão da igreja? Levar Deus para o coração da humanidade e levar a humanidade para o coração de Deus. Daí a importância do Concílio Vaticano II. Então a galera aqui, que é mais antiga do que eu, alguns aqui acompanharam a liturgia antes do Concílio Vaticano II, como é que era, e a liturgia pós-Concílio Vaticano II, com as mudanças realizadas pelo concílio. Minha gente, o concílio teve... Quem participou do concílio é chamado de padre conciliar, não é assim, Padre Héleno? Então, foram mais de 2.000 padres conciliares, pessoas entendidas em pastoral, em teologia, em Bíblia, em liturgia, que se reuniram, o Papa, cardeais, bispos, padres, diáconos, um concílio ecumênico, se reuniram durante 3 anos, estudando, debatendo, voltando, para que as mudanças acontecessem, para atualizar a Igreja Católica e para que a Igreja se abrisse para a modernidade e a pós-modernidade. Lembremos que Jesus, veremos de amanhã 8, em domingo de Pentecostes, ele não aceita, ele não quer uma igreja de portas fechadas. Uma igreja de portas fechadas, ela impede que aconteça um duplo movimento essencial. Qual é o movimento duplo, padre? Primeiro, portas fechadas impedem que quem está dentro saia. E do que quem está fora, entre. Olha, esse movimento é importante. Quem está dentro da igreja deve sair da igreja para pregar o evangelho, fora. E quem está fora tem que entrar na igreja para ser acolhido e acolhida pela igreja e evangelizado e evangelizada pela igreja. Então, a igreja de portas fechadas, ela impede este duplo movimento. Então, vamos abordar aqui o tema O Domingo, que é o caderno 12, que será desenvolvido a partir da Sacrosanto Concilium, no capítulo 5, é uma síntese, na verdade. E é interessante que em 31 de maio de 98, pós-Concílio Vaticano II, partindo do tema O Domingo, o Papa da época, hoje São João Paulo II, ele nos deu de presente uma carta apostólica chamada Dies Domini, onde ele vai desenvolver o tema do domingo, faz um desenvolvimento teológico e pastoral sobre a sacralidade, a centralidade e a importância do dia do Senhor para a Igreja Católica, para o povo cristão. Então, este livrinho aqui, ele contém 4 capítulos. Eu terei aqui uma foto. Então, ali tem os 4 capítulos deste livrinho. E o primeiro capítulo ele vai abordar o tema O Domingo ocupe sempre um lugar preeminente. Então, o que é que aqui a igreja trabalha este tema? Ele fala da primazia e destaque do domingo
sobre os demais dias da semana. Para os pagãos de Roma, o primeiro dia da semana, domingo, que não era chamado de domingo, era o dia do Deus Sol, Sol Invictus. Quando o cristianismo chegou em Roma, transformou este dia o dia do Senhor. Como bem sabemos, para o judaísmo, o dia santo de descanso é o sábado. Para o povo cristão, ou seja, para a igreja, o domingo é o dia da ressurreição, o dia da ascensão, o dia de Pentecostes. No domingo, a igreja celebra a Páscoa semanal. Todo santo domingo, aprendam isso, vocês já sabem, de carteirinha, já tem pós-doutorado. Em cada domingo nós celebramos a chamada Páscoa semanal. Celebramos a Páscoa anual e o tempo da Páscoa é preparado por um outro tempo. Qual é o nome do tempo que prepara a Páscoa? Eita, não me entenderam, não? Como é que se chama o tempo que nos prepara para a Páscoa? Tem certeza? Mulher, gente, tanto tempo de carreira, de caminhada. O tempo que nos prepara para a Páscoa, quaresma. Então, essa quaresma, na semana, o ano inteiro, digamos que funciona de segunda a sexta, a sábado. De segunda a sábado, toda semana, é como se fosse uma quaresma que nos prepara para o domingo da Páscoa semanal. Então, todo domingo, quando eu venho à missa e participo da Assembleia Dominical, eu estou celebrando o mistério central da fé cristã. O mistério da paixão, da morte e ressurreição do Senhor. A cada domingo eu celebro o mistério ápice da vida cristã. O domingo é o dia do Senhor e é o Senhor dos dias. A gente tem aquela expressão bonita, né? Domingo sem missa, semana sem a graça, sem Deus, né? Domingo sem missa, semana sem Deus, semana sem a graça de Deus, porque a cada domingo eu acorro à igreja para alimentar e abastecer a minha fé, a esperança e também a caridade. Então, a cada primeiro dia da semana, no primeiro dia após o sábado, o povo cristão se reúne em torno da mesa da palavra e da Eucaristia para alimentar a fé, a esperança e a caridade. Então, a Eucaristia Dominical é o nosso combustível. Sem combustível, o carro não vai para frente. Vai de jeito nenhum. Então, domingo é o dia do povo católico se reunir na casa do Senhor. Assim como o domingo é o coração da semana, a Eucaristia ou a Santa Missa é o coração do domingo. É claro que o domingo também, ao passar do tempo, ganhou essa conotação de um dia de repouso, dia de estar com a família, dia de lazer, e não deixa de ser. Domingo é dia da família, é dia também da praia, é dia de, quem sabe, ao shopping, é dia de um futebol, é dia de visitar um familiar, mas, sobretudo, domingo é o dia da Eucaristia. É o dia da Páscoa semanal, minha gente. É o dia de eu me encontrar com o Senhor, fazer a minha experiência com Deus, na comunidade reunida em oração. Quando é dia dos pais, dia das mães, quando é Natal, datas importantes, um pai e uma mãe que tem filhos, ficam muito felizes quando vêm os filhos em casa, todo mundo junto. É ou não é? A família reunida, atualiza a fofoca, atualiza as brigas, não é assim? Come muito, bebe muito, sorri, conta piadas, brinca, se revê todo mundo, pronto. A cada domingo é assim com a família de Deus. A gente se encontra no altar do Senhor, como irmãos e irmãs. Aqui é
a casa de Deus, nosso Pai, onde deve acolher os filhos e filhas que frequentam esta casa todo santo domingo para celebrar o mistério central da nossa fé. Está acontecendo um fenômeno interessante na atualidade de retorno de muitos católicos e católicas para as missas dominicais. A grande maioria das nossas paróquias estão cheias nos finais de semana e isso é um bom sinal. É sinal de redescobrimento e valorização da riqueza que é a Eucaristia dominical. Lá no Augusto Franco, aos domingos, falar domingo, tá bom? O resto da semana. No domingo nós temos 5 missas no Augusto Franco. Na Igreja Matriz temos 3, 7, 9 e 19. Na Capela Bom Jesus dos Pobres, 8. E na Capela de Santa Maria, Mãe das Dores, que ela é mais comprida do que a Matriz, é 17 horas. As 5 missas, todas lotadas no Augusto Franco. Todas as 5 cheias. E lá na Matriz ainda a gente enche a igreja, além dos bancos de cadeiras. Então, 200, 300 cadeiras, a missa das 7 horas da manhã, Ave Maria, gente, um por cima do outro. Quando eu cheguei no Augusto Franco, tinha só 2 missas na Igreja Matriz. Era 8 horas da manhã, 8 da manhã e 19 horas. Aí quando eu cheguei, só tinha 2 missas e assim não eram cheias, né? Mas quando chegou aqui Frei Gilson, de Aracaju, cadê? Padre Rogério chegou, aí ficou super lotada das 8, nós não tínhamos condições. Mais gente fora do que dentro. Aí eu disse, vamos dividir esta missa. Então, a das 8, então vamos botar 7 horas da manhã, para quem gosta de acordar cedo, e para quem é preguiçoso, 9 horas da manhã, no domingo. E já ficou a da noite, pronto. E aí dividiu, a das 7 cheia, a das 9 cheia, a das 19 horas, que não era tão cheia, também já está cheia, graças a Deus, né? E das capelas, a mesma coisa. Só diminui um pouco quando tem jogo do Flamengo na noite, né? Você sabe, quase todo mundo é flamenguista. Então, à noite, quando tem jogo do Flamengo, quase o mesmo horário, aí diminui um pouco. No período de forró também, que é normal em Aracaju, quando tem feriadão, dá uma queda, mas, no geral, as missas todas estão superlotadas. Isso é um bom sinal, não apenas no Augusto Franco, mas, no geral, aqui em Aracaju e também nas paróquias do interior, as igrejas estão no final de semana muito cheias. Isso é um bom sinal. É claro que a igreja não se preocupa muito com a quantidade, o melhor é a qualidade, mas é sempre bom ter mais gente para se converter para Jesus. Então, o domingo, é o apelo do livrinho, primeiro capítulo, deve ocupar sempre um lugar de destaque e superioridade em relação aos demais dias da semana. Nenhum dia da semana, para nós cristãos, na Eucaristia, é mais importante que o domingo. Ai, padre, mas aquela missa de louvor, mas toda missa é de louvor, né? Padre, mas era aquela missa de cura e libertação. Toda missa é de cura e libertação. Padre, mas aquela missa da graça, mas eu nunca celebrei a missa da desgraça. Padre, mas é a missa da misericórdia. Eu nunca celebrei missa sem misericórdia, porque o meu Deus é da misericórdia. Em toda a missa da graça, tem essas missas temáticas, que fazem o final uma adoração. Ser Santíssimo, não sou contra, não. Eu acho que tudo que ajuda a igreja, pronto. Mas lembrar que estas missas, elas não substituem a Eucaristia dominical. A missa, aos domingos, é a nossa Páscoa semanal. De vez em quando as pessoas me procuram, dizem, padre, olha, faltei a missa domingo, estava doente. Mas ficou um vazio a semana toda, padre.
Fiquei um saco sem batatas no chão, porque faltou o tempero da minha vida, que é a Eucaristia dominical. Isso é muito bom, pessoal. Então, a gente escuta muito as pessoas, padre, olha, eu gosto tanto da missa com o senhor, né? Quando é outro padre, eu fico um pouco assim desorientada, mas eu gosto demais de vir para a missa do senhor, porque eu me sinto que saio cheia e cheio de Deus. Agora é terrível quando escuta, né, padre? Fui uma missa ali, eu saí pior do que eu entrei, padre. Ave Maria. Foi um horror, padre, uma missa que participar, porque primeiro, a gente vai para frente falar isso aqui, começou pelo padre, depois a comunidade, os cantores, os leitores, porque a missa não é só o padre, mas é toda uma comunidade por trás do padre, foi um horror. Então, o primeiro capítulo fala que o domingo deve ocupar sempre o lugar de importância. O segundo capítulo aborda o ano litúrgico, celebração da vida e do mistério de Cristo. Vocês sabem muito bem que, assim como nós temos o calendário civil gregoriano, nós temos na igreja chamado calendário litúrgico. O nosso ano litúrgico começa diferente do ano civil. E óbvio que termina diferente do ano civil. Então, o ano litúrgico na igreja começa com a celebração do primeiro domingo do Advento e se conclui com a festa, com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. O ano civil termina no dia 31 de dezembro e começa no dia 1º de janeiro. Na igreja é diferente. Então, o ano litúrgico da igreja nos apresenta, em todo o seu tempo, a riqueza da celebração do mistério de Cristo. Do Advento a Cristo Rei. Nós celebramos, rezamos e cantamos com gestos e palavras o sacramento, o sacrossanto mistério de Cristo. Vemos uma síntese teológica e pastoral da história e da salvação da humanidade. Então, quem participa das missas dominicais com fidelidade, todo domingo, então, acompanhando o ano litúrgico da igreja, aprofunda o mistério da nossa salvação, que está contido no ano litúrgico da igreja. Então, a gente acompanha o mistério do nascimento de Cristo, o mistério da sua vida pública durante o tempo comum, a sua missão terrena na Palestina. Nós acompanhamos na missa, na Eucaristia dominical, as festas e solenidades de Cristo, móveis e imóveis. Acompanhamos também as festas dos santos e Nossa Senhora que estão ligadas ao mistério de Cristo. Então, durante todo o ano litúrgico da igreja, nós acompanhamos o mistério da nossa fé. Vocês estão acompanhando a fala do padre? Estou muito rápido? Não, né? Tá bom, né? Porque só vou alvoroçado um pouquinho, viu? O mistério de Cristo é mistério pascal. Porque tem um centro propriamente aquilo que aconteceu na Páscoa. Isto é, a paixão, a morte, a ressurreição e culmina na ascensão. A comunidade celebra e comemora aquele mistério a cada semana, no dia do Senhor e de modo especial, uma vez por ano. Aquilo que eu falava. Nós celebramos no domingo a Páscoa semanal. A Páscoa celebramos também anual. Antes da celebração anual do mistério da Páscoa de Jesus, a igreja celebrava a chamada Páscoa semanal aos domingos. Veja que interessante na história da liturgia. Então, antes de chegarmos ao tempo quaresmal e ao tempo da Páscoa, tal e qual nós temos hoje, antes os cristãos já celebravam a Páscoa semanal aos domingos. Então, o período quaresmal e pascal surgiu posteriormente. Essa questão aqui que poderia explicar muito melhor do que eu e do que o padre Elon seria o padre Roberto. Bem-vindo. Não é assim, Elon? Porque ele é formado na área, mas é assim que está na igreja.
Então, a Páscoa dominical, semanal, ela veio primeiro do que a Páscoa anual. Pronto, é verdade, você tinha dito, falou. Vai falar muito bem, melhor do que o Padre Rogério, que tem propriedade, que é o dono da cadeira, né? Entende muito mais do que ele. A celebração do mistério de Cristo em Maria e nos santos. Olha o que fala aqui o Papa Pio XII, na Mediator Dei, número 151. De uma ordem inferior e subordinada, essa relação com o único mistério se expressa de modo correto no justo âmbito. Acrescenta um esplendor especial ao invés de obscurecer a ação salvífica de Jesus. Todavia, o dia do Senhor não deve estar subordinado às manifestações de piedade popular e, portanto, não há necessidade de insistir em exercícios piedosos para os quais o domingo é escolhido como ponto de referência cronológico. Olha, foi muito discutido no Concílio Vaticano II, na Sacrosanto do Concílio, aconteceram votações sobre essa questão. O domingo deve ter preeminência sobre as demais formas de manifestação de fé. Então, nenhuma piedade popular, nenhuma devoção deve substituir ou suprimir a Eucaristia dominical, a Páscoa semanal. Vocês entendem? Porque o domingo é o coração da semana e a Eucaristia é o coração do domingo. Então, nem Nossa Senhora e nem os santos ficaram tristes por essa resolução da igreja, que antigamente acontecia muito. A gente sabe que a piedade popular, a devoção popular, as manifestações populares têm uma importância grande na igreja e mantiveram a fé da comunidade viva e acesa. Mas lembrando que o centro da nossa fé é o mistério pascal. E aí compete ao bispo, ao padre, sempre estarem purificando os excessos que acontecem em alguns lugares em relação à liturgia da igreja, em relação à importância do domingo. Então vamos lá. A novena de Santa Luzia. Fui curada, a minha visão foi curada porque eu fiz uma promessa a Santa Luzia. Então no domingo, em vez de eu ir para a missa, vou motivar a minha família, a comunidade, para rezar uma novena a Santa Luzia. O que é mais importante? Jesus ou Santa Luzia? A missa ou a novena? A novena é importante, mas a missa é muito maior. Não devo desviar o foco. Reza a novena em outro horário, em outro momento, e convida a família, mas domingo sem missa, semana sem Deus, minha filha. E a graça foi pedida por Santa Luzia, mas quem concedeu foi Jesus, não foi ela. Estão me entendendo? Então, a nossa devoção é importante, a piedade popular, mas ela não deve jamais substituir o domingo. Uma procissão é mais pessoal, né? Deixa de ir para a missa solene festiva do padroeiro e só vem para a procissão. Minha Nossa Senhora. Tem gente que é assim, inverte as coisas. A missa é o mais importante. A procissão não é tão importante. Por exemplo, o ano passado, lá no Augusto Franco, no dia de São José de Anchieta, que é em junho, mas caiu um dilúvio o dia todo. Não teve procissão, mas teve a missa. Mas não teve procissão, por quê? Eu vou sair com uma pancada de chuva daquela, não sou maluco, com São José, com o santo, no meio da rua, capaz da água levar as minhas idosas, e a semana toda ficar todo mundo com gripe. Olha, o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Eu não gosto de nada de evento no meio da chuva. Eu, pessoalmente, não gosto. Então, não faço. Então, não teve procissão, terminou a missa, o santo lá fora, todo molhado, mas não gripou, São José de Anchieta, mas não teve procissão porque contratamos um mini trio, uma banda católica, mas não teve como, por quê? Foi chuva demais.
Eu não perdi a minha fé, nem perdi o brilho da alegria da festa, porque choveu. Não teve. A procissão é devoção. Teve a obrigação. Aprendam, uma coisa é obrigação, outra coisa é devoção. Obrigação, o nome já diz, é meu dever. Devoção é facultativo. Entenderam ou não? Espero que eu não saia daqui apanhado hoje, corrido, né, Padre Elon? O padre está querendo... Não. Estou falando que a igreja orienta, tá bom? Se eu estiver errado, me corrija, Padre Elon, viu? O texto reafirma a preeminência do culto a Maria relativamente àquele dos santos e justifica a luz do vínculo que existe entre ela e Cristo. A igreja sabiamente fez a distinção do culto que nós prestamos a Deus, a Nossa Senhora e aos santos e santas. Acho que já sabem, mas é sempre bom refrescar a memória. Então a igreja, na sua sagrada liturgia, dividiu o seguinte: o culto que nós prestamos a Deus e à Santíssima Trindade, né, Padre Elon, é o culto de latria, culto de adoração. Adorar somente a Deus. O culto que nós temos a obrigação para com os santos, São José, Santa Luzia, a igreja chama de dulia. Dulia, D-U-L-I-A, dulia. Culto de veneração, de admiração. Mas o culto que prestamos a Nossa Senhora, não importa o título, a Nossa Senhora, é maior do que os santos. Porque aqui na terra ninguém esteve tão unida e ligada e próxima a Cristo quanto Maria. Então o culto a ela não é dulia, é hiperdulia. Olha, interessante. Hiperdulia. Porque nos santos ela está em um grau superior. Mas não é latria. Não é mariolatria. Não. É mariologia. Porque Cristo, ele foi o centro e o fundamento da vida de Maria. E ele é o centro e o fundamento da nossa fé. A fé cristã. Então, cristocentrismo. Cristologia. Pronto. Jesus é a base, Jesus é o piso, o fundamento da fé cristã. Diz a igreja, ele é a pedra angular, fundamental, que os pedreiros rejeitaram. E nós somos os tijolos nesta grande construção espiritual. Pedro fala de pedras vivas. Não é assim? Foi a segunda leitura, acho de 15 dias atrás. Vós, pedras vivas, honrosas aos olhos do Senhor. Um dia uma mulher fazendo essa leitura na missa, ela inverteu o sentido. Ela leu, vós, pedras horrorosas aos olhos de Deus. Eu falei baixinho, horrorosa foi a sua leitura. Que a senhora inverteu o sentido da palavra. Ela inverteu. Honrosa para horrorosa. Então eu não sou horroroso, eu sou honroso para Deus. Ou seja, eu acho também vocês também, né? Não é Padre Elon? Quem não é pedra que edifica, é pedra que destrói, que obstrui a caminhada das pessoas. Não deveríamos ser assim. A igreja nos ensina que na história da salvação, Jesus é o ator principal. E Maria, sua mãe, é a atriz coadjuvante. É só levar essa ideia na cabeça. Jesus, na história da salvação, é o ator principal. Nossa Senhora e os santos são atrizes e atores coadjuvantes. Em nossa prática religiosa, nós temos a obrigação e a devoção. Já expliquei isso aqui. Pronto. A Santíssima Virgem Maria, na fé cristã, e os santos e santas devem nos levar até Jesus e não nos afastar de Jesus. Então, a nossa fé nos santos é para que eles nos levem, nos aponte Jesus como o caminho que leva até Deus, o Pai.
Agora vamos para o capítulo 3, rapidinho, para terminar. Eita, Jesus, já estou atrasado. Capítulo 3, a igreja celebra no domingo o evento da salvação. Então, volta a temática, o domingo, Páscoa da semana. Depois da paixão e da morte, o ressuscitado apareceu aos seus discípulos no primeiro dia depois do sábado. A comunidade apostólica manteve a tradição de uma reunião festiva semanal, que fosse caracterizada pelo memorial da ressurreição, como foi o início e de Pentecostes. E olha que bonito. Desde então, a igreja jamais deixou de se reunir-se em assembleia para celebrar o mistério pascal. Nós celebramos a Eucaristia aos domingos, já tem mais de 2000 anos, minha gente. E esta data foi marcada pela ressurreição do Senhor e pela sua aparição à igreja reunida no cenáculo de Jerusalém no primeiro dia da semana. 8 dias depois, reapareceu agora com Tomé reunido à comunidade, em meio à comunidade. Pentecostes aconteceu no primeiro dia da semana. Qual o nome do primeiro dia da semana? Domingo, dia do Senhor. Como diz o salmista, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Então, o domingo se tornou, então, o dia da Eucaristia e do repouso para dedicar-se à contemplação dos mistérios da salvação. Eu estava lendo, eu achei interessante, que no livrinho fala que no comecinho do cristianismo, viu, Padre Hélio, de vocês aqui, é interessante, ó. Os primeiros cristãos vieram do judaísmo. E no início, não estavam guardando o domingo. Por tradição, guardavam o sábado. Mas quando os pagãos se converteram, começaram a se converter à fé cristã, eles foram adotando o domingo, e os de origem judaica se converteram que o dia do Senhor não é o sábado. O sábado pertence aos velhos costumes. A outra religião, a antiga religião, a partir de agora, o dia de celebrar a fé na Eucaristia é o domingo, o Dias Domini. Depois temos o domingo, dia de fazer memória na Eucaristia. Os padres do Vaticano II especificam que a finalidade da instituição da Eucaristia por parte de Jesus é dupla. Quais são as duas finalidades? A primeira é perpetuar pelos séculos, até que ele volte, o sacrifício da cruz. Então, a primeira é a finalidade da Eucaristia instituída por Jesus, perpetuar até que ele volte o sacrifício da cruz. E o segundo é confiar à sua igreja, amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. São as duas finalidades de Jesus ter instituído a Eucaristia. Então, os cristãos, no primeiro dia da semana, no primeiro dia após o sábado, eles vão à igreja para se nutrirem do pão da palavra de Deus e do pão eucarístico. Também é destacada aqui no livrinho a dimensão pastoral do dia da Eucaristia, que é o domingo. A igreja deseja e busca com solicitude que os fiéis cristãos não estejam presentes como estranhos ou mudos espectadores deste mistério de fé. O documento pede que aconteça uma interação na missa. Tem gente que entra na igreja calada e sai muda. Parece que está em um velório. Tem gente que conversa mais no velório do que interage na missa. Eu digo sempre lá no Augusto Franco, aqui eu não sei como é que é. Olhe, igreja não é cemitério, e a missa não é velório.
Deus não quer ninguém aqui com a cara de fedor, com aquela cara de cimento armado, com o tempo parcialmente nublado, com possibilidade de grande pancada no final da tarde. Cadê a alegria da comunidade que se reúne aos domingos? Então tem missa por aí que, Ave Maria, é um povo morto e o padre parece que é o dono da funerária. Nem cantam, nem respondem na hora da missa, não é assim? Né? Se está de pé, está sentada, se está de joelho, está sentado, defunto, não sai do lugar. Na minha paróquia, a gente bate palma, levanta a mão, manda o povo cantar, canta, minha gente. Coragem, quem não tem coragem não chega até o céu. Interagir com a comunidade, levar alegria, participar da missa. Ah, mas a missa, o senhor falou agora, que é sacrifício. É. Mas a missa também é festa, é banquete. A alegria da gente se encontrar com o Senhor, se encontrar com o irmão e a irmã, talvez tenha cara feia, mas não se importa, é irmão e irmã na caminhada de fé, ter uma experiência com Deus na comunidade, se encontrar com o Senhor. Então vem para a missa com aquela cara amarrada, com aquela cara horrível. Eu me sinto... Oi, faltou a bateria aqui, eu acho. Ou eu apertei? Acho que eu apertei aqui, viu? O defeito não está no microfone, não. Ele está segurando, viu? Não, acho que é o microfone, olha. Eu sei, pessoal, que cada padre tem o seu estilo e perfil. Não é assim? E a riqueza da igreja é a diversidade, a pluralidade, o diferente. Imagine se todos os padres fossem iguais ao padre Rogério. Seria horrível. Um tédio. Todo mundo igual ao Padre Elon, um horror. Não. Diga, Dioni. O Padre Elon, quando faz as perguntas e todo mundo fica mudo, ele diz, morreram, né? É quase isso, né? Quase isso. Então, a gente tem que participar de uma festa, tem que se celebrar com alegria, né? É claro que não vai estar rindo a missa, tudo é para rir. Não é circo, não é show, não é, mas assim, tem gente que para isso, meu Deus do céu, que cara feia na Eucaristia, eu não me sinto bem em certos lugares quando vou celebrar. Então aqui o documento pede que os cristãos não sejam estranhos e mudos espectadores na hora de celebração do mistério da fé. Quarto e último capítulo, para terminar. Cadê? Pronto, quarto e último capítulo, terminando para a gente dar um intervalo, né, Padre Elo? O Padre Elo está olhando com a cara feia. Ah, não, isso aí não pode. A celebração, o domingo é o dia da Assembleia. Aí que continua. A celebração eucarística dominical, aqui que eu já falei, é o centro da vida cristã. O domingo é o dia da Assembleia de Deus, que não tem nada a ver com a de Malafaia. A Assembleia de Deus se reúne, se congrega a cada domingo para celebrar a Eucaristia, para alimentar a fé, a esperança e a caridade. E aí entra no tema do preceito. Porque muitos católicos e muitas católicas não querem mais participar da Eucaristia dominical? Porque estão distantes da comunidade, da assembleia, da experiência de fé. O preceito dominical foi, por um longo período, o pilar motivacional de muitos católicos para irem às missas dominicais. É horrível. Vou para a missa para cumprir o meu preceito. Como se fosse assim, vou tomar a minha vacina para não morrer de Covid-19. Não pode ser ir para mim só porque eu cumpri um preceito para não ir para o inferno. Porque minha avó disse, se eu não for para mim, eu vou para o inferno. Não. Então o preceito não deve ser o pilar motivacional para ir para a missa. Deve ser assim. Por isso que muita gente se afastou da igreja. Porém, diferentes situações eclesiais têm mostrado que se... Veja que interessante, pessoal. Preste atenção, ó.
As diferentes situações eclesiais têm mostrado que, se a reflexão teológica é, em geral, clara e bem conhecida, a percepção dos crentes batizados é bem diferente, pois a consideram como uma experiência vital para a fé e para a realidade existencial, e não como um fardo da obrigação para se livrar da condenação. Entenderam o texto aqui? O que é que ele quer dizer aqui o texto? Olha, quando a comunidade é esclarecida na fé, tem conhecimento teológico, espiritual e pastoral, ela tem consciência que a missa dominical, não vou para a missa apenas por um preceito, por uma obrigação para evitar a condenação. Eu vou para ter uma experiência de Deus na minha vida. O encontro com o Senhor, alimentar a minha fé, encontrar com a comunidade, celebrar o mistério pascal semanal. É o primeiro dia de uma semana que começa, que eu não sei como será os dias. Eu no primeiro dia vou me colocar diante de Deus, Senhor, me fortalece para uma semana de luta, de labuta que começa hoje. No primeiro dia da semana, estou na tua casa e quero permanecer nela durante toda a semana, no meu trabalho, na minha escola, na minha luta de cada dia. Essa deve ser a motivação para a gente ir à missa dominical. É necessário que os cristãos tenham a experiência de Deus e o encontro com o Senhor na missa dominical. Uma liturgia, olha interessante, o que desmotiva muita gente a vir para a igreja? Uma liturgia despreparada, um espaço litúrgico desestruturado, a falta de acolhimento, as homilias horríveis do padre Héleno prejudicam e afastam muitos cristãos das assembleias dominicais. Quando a gente não acolhe bem as pessoas, quando o pessoal do canto não tem vocação para o canto, aí desencanta. Quando não há um espaço celebrativo de acolhimento, de organização, de estrutura, vocês entendem? Quando o padre troca a homilia pelo palanque partidário, quando o padre troca a homilia por um porrete e começa a dar cacetada no povo. Aqui não tem isso, mas na China, no Iraque, na Sibéria, no Egito, tem padre assim. Fala de tudo e não diz nada. Desmotiva muita gente a participar da missa da Eucaristia. Uma vez, uma pessoa me procurou indignada, revoltada, porque vejo que o padre sem noção. Na missa de 7º dia do familiar dessa pessoa, ela me disse: padre, veja como o padre, na missa de 7º dia, só para a família e os amigos, começou a homilia. Começou a homilia dizendo assim, que todo mundo aqui nesta igreja e eu somos carniça, carne podre, que nem o urubu consegue comer a nossa carne quando a gente morre e apodrece. Horrível, né? Nossa Senhora, que padre sem juízo, né? Tem que ser o diretor espiritual da São Marcelo, um padre desse, sem juízo. Começar a homilia, de 7º dia, a família enlutada, dolorida pela dor da perda, né? Assim, veio dar uma palavra de conforto, consolo, já começou dando porrada. Ah, mas ele falou a verdade. Sem noção, né? Esse padre tem que refazer a teologia, tem que estudar com o padre Héleno, né? Formar uma escola de gente louca para o padre dar uma doutrinação. O padre Héleno, que horror, né, minha gente? Então, isso tudo afasta o povo da Eucaristia dominical. Fala também, por fim, as ministerialidades. E é interessante que o Dom fala que a organização da celebração eucarística dominical já é uma manifestação clássica das ministerialidades dentro da igreja. O padre que preside, o ministério de música que canta, os que proclamam a sagrada palavra, o salmista, os ministros do altar, os acólitos, a pastoral do acolhimento. Olha quanta gente envolvida para a celebração da Eucaristia que manifesta
que, como diz Jesus no João 14, 1-6, na casa de meu pai há muitas moradas. Quer dizer o que é isso também? Que na igreja tem espaço para que cada um e cada uma assuma o seu papel, ocupe o seu lugar. Olha, quantos espaços vazios aqui na igreja? Está faltando pessoas para ocupar este lugar, proclamar a palavra, ler, organizar a liturgia, deixar a casa de Deus em ordem, as flores, os santos. Tudo isso é dom que Deus confere e concede a cada um, que deve colocar este dom a serviço dele e da comunidade. A Eucaristia e vida cristã. A falta de um autêntico itinerário de formação cristã fizeram desaparecer a consciência da importância da Eucaristia dominical. Hoje, em muitas realidades, e também aqui em Aracaju, se evangelizam ou fazem uma maquiagem de catequese, tendo em vista apenas a primeira comunhão ou o sacramento. Não se prepara a pessoa para a vida eucarística. Tem vida eucarística quem continua inserido, inserida na comunidade paroquial. Quem participa da missa dominical, celebra a Eucaristia todo domingo e se insere na paróquia, tem uma vida eucarística, uma vida continuada na comunhão com o Senhor. O que é que acontece? Nas paróquias, na grande maioria dos colégios, preparamos crianças, adolescentes e jovens, não para ter uma vivência de fé, mas apenas para receber a primeira comunhão, para ser batizado, para ser crismado, depois todo mundo desaparece da igreja. Não é assim, Padre Hélio? Não se tem um itinerário formativo que faça com que aquela pessoa desperte para a fé. E aí se torna o quê? Eu brigo sempre com o celebra a primeira comunhão. Diz, olha, que bom que temos uma grande quantidade de crianças celebrando aqui a primeira comunhão. Agora, que pena que é apenas a primeira, a última e a única comunhão da maioria, porque não vai existir a perseverança na caminhada de fé. Os pais não continuam este trabalho de plantar a semente católica no coração deles e delas. Amém. Já tem gente cochilando, babando, me xingando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.